aqui para a gente começar, mas começando pontualmente. Então, boa tarde para os estudantes, dos segundos da tarde, meus queridos estudantes aí. E hoje eu preciso só encaminhar como é que a gente vai fazer o andamento, o fechamento das notas de vocês, né? E dar continuidade às aulas, porque eu vou lançar, eu já até coloquei no grupo de vocês um quiz com todo o conteúdo que foi abordado até hoje. O próximo conteúdo seria plantas, né, reino plantais, só que eu pensei, refleti, pensei novamente, voltei a pensar e falei, não, como eu vou lançar esse conteúdo, eu vou lançar esse quiz na sexta-feira, por bem, eu não vou começar plantas, porque plantas é muito grande, e eu não vou, são quatro filos importantes, né, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, e não dá para eu abordar tudo isso em uma aula para poder fazer esse quiz na sexta-feira para vocês. É evidente que o conteúdo que eu vou colocar no quiz foi todo o conteúdo abordado durante esse tempo aí que a gente vai chamar de primeiro bimestre, né? E ontem que eu fui entender como é que tá, eu já conversando com a supervisora, mais ou menos que eu sabia, né, mas estava tudo muito incerto, mas que a gente realmente, quando é que era o início e o final do primeiro bimestre, a gente ficou sabendo ontem, a gente não sabia, a gente sabia que estava no primeiro, mas sabia quando é que ia terminar esse primeiro bimestre, a gente ficou sabendo ontem, que a gente vai finalizar as notas até a semana que vem para fechar esse primeiro bimestre aí. Aí o segundo bimestre já vai começar, logo depois, claro, evidente, e já em força total, a todo vapor aí, vocês vão fazer avaliação, não sei se vocês já sabem, não sei se eu vou dar spoiler, só chama de spoiler, spoiler aqui sobre o que vai acontecer lá para frente, não sei se vocês já sabem. Pode falar, professor. Não, depois eu vou falar que eu sou fofoqueiro, não sei, isso aí tem que partir da direção, né, que aí tem novidades aí para vocês. Não, mas... Uma novidade. Prova a gente já sabe. Já sabe, Ícaro? Pode falar. É prova, é? Não, a gente não sabe não, pode falar. Sabe não, professor, a gente não sabe. Vocês vão ter avaliações. Prova quando? Pois é. Meu Deus, sério? No segundo bimestre, mas aí vamos falar, foi o professor Manuel, professor de biologia, que falou. Aí, pronto, aí cai a minha casa, né? Mas vamos lá. Já falei isso, né? Mas vocês iam saber de qualquer forma, né? E é o professor que está falando. Eu falo da minha disciplina. Parece que já está sendo formulado. Agora você já falou. Agora já falei, tá? Já está sendo formulado já o calendário de provas para vocês também do segundo bimestre. E eu imagino que os outros professores iam falar também, não sei, né? Se ficaram calados, mas eu já abri a boca. Mas vamos lá, para fechamento do primeiro bimestre, pessoal, eu vou, claro, evidente que fechar a média com todas as atividades que eu mandei no Class para vocês, né? Além do seminário, que eu já passei a nota de vocês, né, valendo 2,5, e cada atividade, que até agora foram 5 atividades que eu lancei, certo? Foram 5, né? Ou foram 6? Foram 5 atividades que eu lancei, cada uma valendo 1 ponto. Então, até agora, vocês têm 7,5 pontos aí, perfeito? Para fechar a média de vocês. Além disso, para fechar tudo, para chegar aos 10 pontos, eu ainda vou ter esse quiz, mas vocês já sabem como é que funciona esse quiz, eu imagino, né? Que vai ser uma prova, digamos assim, uma avaliação online que vocês vão fazer no Classroom, que vai estar lá, e eu vou colocar uma data para vocês fecharem essa avaliação. E aí, valendo 2,5, a gente fecha as notas de biologia. Tranquilo? Então, sexta-feira eu já vou lançar lá. O que vai cair nessa avaliação? Todo o conteúdo, desde o início, né? Lá de introdução à biologia, foi uma revisão que eu fiz, na verdade, revisão de biologia, e depois fui caminhando, com classificação biológica, depois vírus, depois bactérias, reino protista e fungos. Sem plantas, porque eu não vou abordar. Semana que vem a gente começa plantas. Eu vou, mas na minha cabeça já vai ser segundo bimestre. Não vai cair nessa avaliação. Tranquilo? Entenderam, pessoal, direitinho como é que vai ser? Sim ou não? Não. Não, então vamos lá. É isso que eu falei. Atividades, todas as atividades, eu vou somar todas as atividades de vocês, né? Tá lá, vocês verifiquem a nota que eu lanço para vocês no Class, de cada atividade, cada uma vale 1 ponto,
E, além disso, o seminário, que valeu 2,5 pontos, né? E, além disso, vai ter esse quiz que eu vou lançar na sexta-feira, valendo 2,5 pontos. A gente fecha a nota do primeiro bimestre. Tranquilo? Depois a gente já vai iniciar o segundo bimestre, porque esse ano só tem esses 2 bimestres. Ia falar alguma coisa, Tânia? Professor, é que é o seguinte, é que amanhã, a partir de amanhã, eu já não estou mais aqui em Porto Velho, e eu estou indo viajar, aí eu queria saber como é que vai ficar. Então, você pode fazer onde você tiver o quiz para poder fechar a sua nota. Se você não fizer o quiz, eu vou fechar a sua nota com o que você tem, que são as atividades e o seminário. Aham. Ok? Mas que dia que você vai receber esse negócio aí? Não, eu vou mandar essa avaliação para vocês no Playzoom na sexta-feira, que é o dia da minha postagem. Uhum. Ok? E outra coisa que vocês já devem saber também, eu, pelo fato de ter chegado depois, né, porque eu cheguei em julho para agosto, a supervisora fechou um calendário de reposição para mim. Tem outros professores também que vão fazer isso, né? Isso que é a professora de geografia, né, Natália. Eu também tenho essas reposições, eu tenho até mais que ela, né? Porque eu acho que eu tenho mais turmas, porque eu só trabalho no Carmelo, não trabalho em outra escola. E eu tenho um calendário aí de reposições. Então, não sei se vocês já viram, se os líderes já mandaram para vocês, mas o calendário de reposição, a minha aula vai continuar na quarta-feira à tarde, normal, e toda quinta-feira à tarde também, 5 horas da tarde. Então, não esqueçam também desse horário. Minhas aulas semanais serão sempre quarta-feira, como sempre foi, 16 horas, e agora às 17 horas na quinta-feira. Então, amanhã a gente vai retomar a aula, e vai ser toda semana assim, até essa questão aí das aulas presenciais, que eu nem imagino como é que vai ser aí. Mas há uma organização para isso também. Tranquilo? Entenderam, pessoal? Quarta e quinta, não esqueçam, colocam na cabeça de vocês aí. Beleza, então. Só hoje, a nossa missão é a seguinte. Nós fizemos os seminários, tudo tranquilo, etc., né? Tranquilo, entre aspas, porque teve algumas dificuldades, mas teve, por exemplo, eu tive dificuldades também muito maiores até com turma do segundo A e B, que são minhas outras turmas de segundo ano, porque teve um grupo que nem apareceu, só apareceu 3, era um monte de gente que não apareceu. Olha, eu estou entregando a turma, né? Se vocês tiverem alguns colegas lá, vocês vão falar, eu só falo de vocês lá. Mas os outros se apresentaram muito bem, como vocês se apresentaram. Aqui teve só um probleminha de nervosismo, mas vocês estavam presentes. Os outros não apareceram, vão ficar sem nota. 2 vezes eu dei uma chance para eles, não apareceram. Fazer o quê, né? Mas vamos lá. Pessoal, hoje, como eu fiz anteriormente, né? Sempre eu abordo conteúdo para, logicamente, o aprendizado ficar fixo. Vocês fizeram um seminário, apresentaram bem, mas, evidentemente, que o professor precisa fechar essa parte. Eu falei de protozoários para vocês, do reino protista, antes das apresentações, acho que vocês lembram disso, fiz um compilado rápido, né? Reino protista, protozoários e algas, e agora não posso também deixar de lado os fungos, eles não são menos importantes. Então, eu também vou fazer rapidamente, eu estou com material aqui já para expor para vocês, e depois, pessoal, a gente corrigiu a atividade do reino protista, foi a última aula, lembram? Entreguei a nota de vocês, né? E depois corrigi a atividade do reino protista. E eu tenho mais essa outra atividade, que é de reino fujo. Mas antes disso, eu vou só fazer um apanhado geral de fungos para a gente fechar todo esse conteúdo dos seminários aí, para também ajudar vocês na avaliação. Ok? Então, vamos lá. Aqui, eu não vou me demorar muito, mas é só para a gente relembrar algumas situações aí, em relação aos fungos, né? Então, vamos lá. Está aí, vocês estão vendo? A menina com um cogumelo gigante na cabeça. Né? Estou vendo, né? Hein, professor? Oi. O senhor está aceitando todas as atividades ainda? Então, pessoal, o que foi falado para a gente? Teve aquela chamada, que pediram para os professores gravarem um vídeo, eu não gravei aquele vídeo, né?
mas muitos professores gravaram vídeo e muita gente retornou, tanto para o Class como para as atividades de receber as atividades na escola, né? E, em função disso, aqueles que estão voltando, ou que nunca vieram para o Class, a gente precisa deixar, foi o que foi falado lá, né? A gente precisa deixar que esses alunos que retornaram para o CLES, ou chegaram pela primeira vez, que façam essas atividades. Claro, com justificativa, tem que procurar o professor. Vocês, né? Eu posso até deixar, em função dessa situação toda, mas porque se fosse presencial, meu irmão, nem com 10 fiveladas nas costas eu ia deixar vocês fazerem atividade, nem se me amarrassem e ficassem me dando chicotadas, eu ia deixar vocês fazendo essas atividades antigas. Ok? Porque se eu dou um prazo, tem que ser respeitado esse prazo. Mas, em função da situação, né, vou abrir, mas uma raiva interior muito grande dentro de mim, porque era para vocês terem feito essa atividade anterior. Claro, talvez vocês tenham algumas situações aí. Pode falar, Thiago. Professor, deixa eu falar aqui. As minhas atividades, geralmente, eu tiro 0,75, 5 décimos. Aí geralmente, eu acompanho todas as aulas aqui online e faço lá no Class, né? Aí, quer dizer, então, que vai vir uma pessoa que nunca fez nada, não acompanha a aula, nada. Aí, ela vai fazer as atividades tudinho agora e vai tirar 1 ponto, no caso, se ela acertar todas as questões, né? Não. Aí, vai ficar com mais ponto que eu. Não, Thiago. Se ela acertar... Essa pessoa que for fazer atrasado, não vai valer a mesma pontuação que você. É muito injusto. Vai valer, no máximo, meio ponto. É muito injusto. Outra coisa, tem que ter a justificativa, que não vai adiantar. Uma pessoa, por exemplo, um aluno que eu não conheço, né, que apareceu agora, e começa a mandar atividade. Essa pessoa, aí eu vou, claro, entrar em contato com ela, vou perguntar por qual motivo. Porque, Thiago, assim, é muito fácil a gente apontar, né, o culpado, né, julgar alguma situação. Porque teve gente que realmente estava com muita dificuldade de acesso, a gente sabe disso, então tem situações. Eu não vou corrigir aleatoriamente, não, ok? Mas o que foi falado para a gente é que realmente, para esses alunos que retornaram, a gente precisa ter esse olhar diferente aí. Mas, dependendo da situação, lógico, que não vai valer a mesma pontuação que valeu para vocês, 1 ponto. No máximo, meio ponto, mas dependendo da situação, um aluno perdeu o pai, por exemplo. Aí eu vou dar uma de Caxias e vou falar, não, perdeu o pai? Tudo bem, lamento, mas não vai valer a mesma coisa. Pô, Nossa, professor. É isso que eu estou falando, Caraca, a gente tem que ter um olhar mais humano, é isso que eu estou dizendo, Lili. Tá. Pensei que você ia fazer isso, né? Pois Falei, meu não, Deus, claro que tem um amor não. no coração. Claro que não, Lili, eu estou falando que eu tenho que ter um olhar humano para essas situações. Foi mal aí. Professor, e em caso de, Oi. tipo assim, de doença, assim, também você vai estar pegando? Então, é isso que eu estou falando, tem que me procurar, conversar comigo. Por exemplo, o que está orientado de fato é assim, a partir do momento que esse aluno voltou para o CLES, as atividades que estão ali dispostas para ele, por exemplo, você entrou no dia 30, a partir do dia 30 tem atividade, você pode fazer todas as atividades aí. Essas anteriores, tem que justificar o porquê que não fez, porque eu não estava no CLES e etc. Ok? Mas, por exemplo, todas as atividades, quando você entrou no CLES, a partir de, por exemplo, entrou hoje, então, a partir de hoje, você tem direito a fazer todas essas atividades. Anterior, tem que justificar o porquê. Isso aqui não sou eu que estou inventando, isso foi uma orientação da direção. Ok? Perfeito? Como eu disse, né? Tem situações e que tem que ter esse olhar humano em virtude de toda essa situação que a gente está vivendo aí. Pode falar. Mas, professor, tipo assim, eu expliquei a situação que aconteceu comigo. Minha mãe também foi lá na escola. Então, é por isso que eu estou falando, você vai no CLES, vê as atividades que tem lá, ok? É isso que eu estou falando. Então, a gente precisa... Então. Beleza. Mas aí depois tu me procura
lá no próprio CLES e explica tudo, porque eu não estou sabendo da tua situação. E porque é muita informação no grupo da escola, né, e são muitos alunos também, e a gente fica sem saber o que acontece, né, porque às vezes tem uma situação aqui, e tem uma situação, por exemplo, essa que o Thiago falou, daquele aluno que estava lá dormindo, e não queria assistir a aula, e etc., porque não aconteceu nada com ele. É justo avaliar esse aluno? Claro que não. Não é justo. Mas outras situações, como doença, morte, que a morte ficou até tão normal agora, né, por causa desse Covid, infelizmente, mas a gente precisa saber o que aconteceu. A gente precisa ser informado. Mas vocês têm o direito, como eu disse, para quem chegou, que a partir do momento que chegou, pode fazer as atividades para frente. As de trás tem que falar com o professor e justificar o porquê que não fez. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo, mas eu já expliquei para o senhor. Tudinho, aí o senhor também entendeu a situação. Já me procurou? Já. Ah, então beleza. Eu vou dar uma olhada lá, o que aconteceu, porque eu não estou lembrando do seu nome. Porque tem muitos alunos, né? Então, Ok, eu mando um oi pro senhor lá no WhatsApp. beleza, manda um oi de novo lá que eu vou ver a situação. Tranquilo? Tá, ok. Entendido todo mundo aí? Para vocês não todos vocês que participam das aulas e tudo, para vocês não se sentirem injustiçados, entenderam a situação? Aquele aluno largado, claro que eu não vou avaliar ele. Aquele que não queria fazer nada, que estava... E eu sempre procuro a orientação para saber se esse cara realmente, ou essa menina, o motivo dele não estar presente no CLES, etc. Claro que eu vou procurar, não vou ficar corrigindo de forma livre assim, não. Tranquilo? Entendido, Thiago? O Thiago fez o questionamento? De boa? Sim. E evidente. Beleza, tranquilo. Sem polêmicas, né? Então, vamos lá, pessoal. Agora vamos aqui para o conteúdo. Já expliquei como é que vai ser o andamento. Se animem. Só está aí a moça com esse cogumelo enorme na cabeça. Vamos seguir aqui. Pessoal, então, o reino fungi. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar do reino fungi, né, que antigamente, bem antigamente mesmo, ele era colocado junto com o reino plantae, com as plantas, mas hoje é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar que ele já foi parte de plantas. Mas, como eu digo sempre, né? Antigamente, a gente não tinha as tecnologias que a ciência hoje tem. A gente consegue realmente compreender melhor todas essas problemáticas, todas essas divisões e toda essa diversidade de grupos a partir de experimentos, de tecnologias, né? E a gente consegue observar, e a ciência evoluiu demais, né? Observar muita coisa que não era observado antigamente. Perfeito? Então, pessoal, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, o reino fungi foi colocado como um reino separado de outros, por exemplo, como as plantas, e também dos protistas, porque eles têm características específicas. Cada reino, só o microfone está ligado aí, vamos desligar, porque senão atrapalha a aula. Vamos lá. Então, o reino fungi ele tem características específicas desse reino. E tem uma diversidade muito grande de indivíduos que fazem parte desse reino aí. Ok? Então, vamos lá. Eu não vou me demorar demais aqui, é só características gerais para vocês ficarem ligados aí um pouco mais nessa questão do reino fungi. E uma das características principais deles é que eles são heterotróficos, como as bactérias, por exemplo. Então, pessoal, não pensem que o reino fungi é autotrófico, ele não é. Lembrem, pessoal, qual é a diferença entre autotrófico e heterotrófico? Autotrófico, por exemplo, são as algas e as plantas, que realizam fotossíntese, que produzem seu próprio alimento, produzem nutrientes. Okay? E os heterotróficos são aqueles que não têm essa capacidade. Perfeito? Precisam se nutrir a partir de outros organismos. Nós, por exemplo, e os fungos também. Eles são heterotróficos, eles não conseguem produzir seu próprio alimento. E, além disso, eles são decompositores. Eles têm uma função ambiental muito importante, porque eles decompõem matéria morta, são saprófitas. Lembra esse termo, saprófita. Quer dizer decompositor de matéria morta. Tranquilo? Então, aqui, eu antecipei o que eu estava falando, né, mas eucariontes, eles são, quer dizer, tem uma diversidade celular maior que os procariontes, tem uma complexidade celular, já vai ter núcleo, já vai ter as organelas e etc. Para vocês fizerem esse estudo de célula no primeiro ano, devem saber a diferença entre procariontes e eucariontes.
Procariontes são células mais simples, né? Não tem núcleo, tem material genético, mas não tem núcleo. E já os eucariontes são células mais complexas, com núcleo, com organelas e etc. Além disso, os fungos são uni- ou pluricelulares. Temos... Oi? A aula é das 4 às 5, né? Isso, 4 às 5. Ou Ok, obrigada. 4 a 4h50. Além disso, tem retina, que é o que reveste o aparelho celular. Também são formados por células alongadas, que a gente vai chamar de hifas. E essas hifas, pessoal, vão formar o micélio, que é o corpo do fungo. Tranquilo? E já havia falado que eles são heterotróficos e aclorofilados. Quer dizer o quê? Aclorofilados que não têm clorofila. Por isso, pessoal, que eles foram tiraram o reino fungi das plantas, porque perceberam que realmente eles são bem diferentes, né? Ok? E, além disso, tem o glicogênio como reserva energética. O glicogênio é um carboidrato, é um açúcar. Vamos lá. Aqui, já falei que eles são saprófitas, né? Decompõem matéria morta, precisam da umidade, né? Para poder realizar suas funções metabólicas e etc. Precisam de mais. Eles não conseguem viver longe de umidade, eles precisam estar sempre próximos da umidade, ali habitando lugares úmidos. Além disso, eles são parasitas, e vocês apresentaram e sabem disso, que eles causam doenças e etc. Podem ter uma reprodução sexuada e assexuada, que vocês também apresentaram essa parte aí. Vamos lá. Isso aqui mostra mais ou menos como é que é a estrutura do fungo. Tá aí, ó, estrutura reprodutora, essa parte aqui, que são feitas por hifas. Olha aqui, pessoal, que interessante. Parece uma raiz, né? Vocês estão vendo? A gente vai chamar isso aqui de hifas. A junção dessas hifas a gente vai chamar de micélio. Aí ele vai formando aqui o corpo de frutificação, né? Que é a junção de todo esse micélio aqui, ó. Esse cogumelo. E a gente vai chamar essa parte aqui de estrutura reprodutora, porque depois ele vai liberar os esporos para poder reproduzir outro fungo desse. Vamos lá. Então, fiquem com essa história aqui, que ele é formado por hifas, e o conjunto de hifas é chamado de micélio. E a estrutura reprodutora, que é essa parte superior aqui do fungo, né, vai liberar esporos para a reprodução. Então, vamos lá. Aí, os fungos... Tem até um grupo que apresentou essa imagem, né? É bem bacana essa imagem aqui, uma diversidade de fungos. Eu não vou falar o nome desse povo aqui, porque é só para a gente poder ter uma noção, né? Isso aqui é bem grande, esse material. Vamos lá. Isso aqui são as classificações das hifas, né, que formam os fungos. Aí tem essas cenocíticas, septadas, dicarióticas e monocarióticas. Não vou dar o conceito, mas vocês têm esse material que está lá no CLES. Se caso eu colocar os conceitos, estudem essa parte. Amanhã eu vou fazer, digamos assim, uma revisão de todo o conteúdo, mas só para dizer o que vai cair na avaliação de sexta-feira, tá? Vamos lá. Aqui mostra, como eu disse, as hifas, com sua parede celular, com seu núcleo, né? O núcleo vocês sabem que tem um material genético, etc. Aqui mostra a septada e mostra a cenocítica. Ok? Vamos lá. Aí, classificação das hifas, ele mostra aqui também a parte celular dela, né? Isso aqui já é uma parte bem mais específica, e não vai cair, tá? Essa questão de classificação das hifas. Claro que a classificação dos fungos vai cair porque é importante. Aí aqui ele fala sobre a estrutura geral dos fungos unicelulares, lembram? Os fungos, eles são classificados em unicelulares, né? Tem um grupo dos fungos unicelulares, que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco, e os fungos pluricelulares. Que isso aqui é só a estrutura de um fungo unicelular. Tá, vamos lá. Então, esses fungos aqui, eles são formados por uma única célula, já está dizendo, né? Não formam hifas, nem micélios. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que a formação dessas hifas e desses micélios é uma característica específica dos fungos pluricelulares.
tá? Fungos unicelulares, e lembrem que os fungos unicelulares a gente não consegue visualizar, a gente tem que só consegue ver em microscópio, e já os pluricelulares, sim, a gente consegue visualizar, a olho nu. Vocês podem ver que a gente só consegue ver por imagens de microscópio, ó. Estão vendo? Ok. Geralmente possuem forma ovalada, são chamados genericamente de leveduras. Então, se liguem. Um dos nomes mais específicos para fungos unicelulares são leveduras. Não esqueçam disso. Unicelular já liga leveduras. Eles vão realizar fermentação, isso é uma característica importantíssima dos fungos unicelulares. Tá? Fermentação alcoólica, por exemplo. Quando a gente fala de leveduras, pessoal, a gente tem que lembrar do levedo, tem que lembrar dessas fermentações alcoólicas aí para a produção de cerveja e outras coisas. Tranquilo? Para a produção de outros alimentos também. E, nesse caso, esses fungos, eles vão se reproduzir de forma assexuada. Fungos unicelulares se reproduzem de forma assexuada. E o tipo de reprodução é o brotamento. Né? E o principal representante é esse indivíduo aqui, que a gente vai chamar aqui de Saccharomyces cerevisiae, okay? Que é o fungo que ajuda na fermentação alcoólica para a produção da cerveja, principalmente. Então, os amantes da cerveja agradeçam a esse fungo aqui. Então, vamos lá. Ok. Pessoal, a classificação dos fungos, ele não é confuso, né, mas ele tem essa classificação. Depois a gente tem uma imagem que eu podia ter mostrado para vocês, da árvore filogenética dos fungos. A árvore filogenética é a divisão desses grupos a partir de um ancestral comum, que mostra toda a evolução desse grupo, etc. E vocês podem observar, né, que tem um grupo que não está aqui. Vocês têm que se ligar nessa distribuição, nessa divisão, que os fungos são formados pelos zigomicetos, ascomicetos, basidiomicetos, e esse daqui, que é o quidritiomicetos. Só que, professor, cadê? A gente apresentou sobre os deuteromicetos, cadê ele? Pois é. Ele nessa divisão aqui, ele não consta, porque ele é como se fosse um fungo incompleto. Ok? Mas sim, a gente precisa falar dele, tanto que vocês falaram nos seminários também. Eu sempre coloco ele na divisão. Ele é meio excluído aqui, né? É meio filho não é filho pródigo, como é que é o filho filho com pai que é casado, que fez um filho fora do casamento? Esqueci. Mas ele não está aí na família, né? Tem um nome específico pro cara que tem um filho fora do casamento. Chamam ele de... Esqueci o nome específico. Vamos lá. Quem lembrar, fala aí para mim. Tá aqui, pessoal. O cara que traiu a mulher que teve um filho fora do casamento. Como é que chama esse menino? Tem um nome. Eu esqueci. Me fugiu. Bastardo, ele é um bastardo. Bastardo, Não é não? isso. Isso, é bastardo. Esse é o termo. Tinha esquecido o nome desse termo, bastardo. Então, por exemplo, os deuteromicetos são bastardos. Não fazem parte da família. Não são exatamente da família, mas são da família. Ok? Eles são incompletos, eles são bastardos, coitados dos deuteromicetos. Mas vamos lá. Então, os zigomicetos estão aí, vendo aqui a variedade deles, né? Ok? Vamos aqui para as características dos zigomicetos. Eles são da família, não são bastardos. Então, vamos lá, pessoal. Aqui os zigomicetos, né? Eles não formam os corpos de frutificação, que foi corpo de frutificação, pessoal, é o conjunto de hifas que formam os micérios, tá? Que formam aquela parte superior, que parece um chapéuzinho de cogumelo. Então, eles não formam esse corpo de frutificação. Eles são pluricelulares, as hifas são cenocíticas, aseptadas, não tem os septos. Septos são divisões, tá, pessoal? São terrestres e são saprófagos. Eles se alimentam, isso quer dizer o quê, pessoal? Eles são decompositores, se alimentam de matéria orgânica morta. E tem uma função ecológica muito importante. Ok? O principal representante deles são os isóbios SP, que é o bolor preto do pão. Como a gente consegue visualizar, eles são pluricelulares, mas eles não têm essa complexidade que nem os outros fungos, né?
Estão vendo aqui, ó? Então, quando você deixa, por exemplo, um alimento fora da geladeira por algum tempo, ele começa a ser decomposto pelos fungos. Olha aqui, essa parte branca aqui é fungo. Tranquilo? No morango. Vamos ver aqui, essa parte de ciclo eu vou passar, eu não vou colocar. Aqui mostra mais ou menos a parte de reprodução sexuada. Ok? Também eu prefiro não colocar essa parte aqui, porque vai ter muito conteúdo. Se eu for colocar as partes mais complicadas, né, vai ser difícil para vocês. Né, mas toda reprodução sexuada, pessoal, vai passar por um tipo de reprodução, de ciclo reprodutivo como esse aqui. E, claro, vai começar com a fusão dos gametas, né? Depois vai haver a formação do zigoto, etc., a formação do indivíduo, liberação de esporos, etc. Ok? Mas isso aqui, essa parte, eu prefiro não colocar, que já é um pouco mais complicado para vocês. Vamos lá. E, evidentemente, que não sei como é que vai ser no que vem, se vai precisar revisar todo esse conteúdo. Vamos lá. As comicetas agora. Estão aqui, né, bonitinhos. Os fungos são bonitos, né? Alguns são muito bonitinhos, mas alguns causam um problema, né? Não inventem de ficar comendo essas coisas. Vocês não são crianças. Vamos lá. Champignon é bom, né? Mas champignon a gente não encontra por aí. A gente encontra no supermercado, é alimentício, não tem problema. Então, vamos lá. Os ascomicetos são fungos unicelulares ou pluricelulares. Eles já vão formar o corpo de frutificação, etc. São comestíveis, as trufas, por exemplo. Então, lembrem, eles são utilizados na indústria de bebidas alcoólicas. Então, lembrem, falou em fungo que faz fermentação alcoólica, são os acomicetos, tá? E os principais representantes são esses daqui. Tranquilo? Penicillium, Tuber SP, e esse que eu havia falado também. Só estou indo rápido porque o tempo já está se esvaindo, tem atividade ainda, tá? Então, lembrem, falou em produção de alimentos, se liguem mais na questão dos ascomicetos. Vamos lá. Aqui ele mostra a reprodução sexuada, que é por forma de brotamentos em leveduras. Lembre, levedura, pensa em fermentação alcoólica. Pensa em cerveja. Vamos lá. E aqui já é a parte de reprodução sexuada, só lembrando que os fungos sempre vão ter ou assexuada, ou sexuada, ou os dois. O grupo pode ter os dois tipos de reprodução. E aqui mostra também todo o esquema de reprodução dos ascomicetos. Vamos lá, agora vamos para os basidiomycetos. Então, os basidiomycetos, eles têm uma característica específica, que é essa base aí, que é esse chapéuzinho. Ok, vamos lá. Eles também formam o corpo de frutificação, que nem os ascomicetos, né? E esse corpo de frutificação vai ser chamado de basidiocarpos, que é esse chapeuzinho deles aí. Eles são conhecidos como cogumelos. Eles vão ter as hifas septadas, vão ser mal cheirosos para atrair insetos, etc. Alguns podem ser alucinógenos também. Por exemplo, a gente encontra muito isso em ambiente natural, etc. E tem gente que gosta, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com esses cogumelos aí que causam alucinações, né? E tem gente que gosta aí de ficar doidão, mas tem que ter um certo cuidado com isso. Os indígenas utilizam até hoje muito esse tipo de cogumelo. E também para a gastronomia. Meu amigo também. Teu amigo gosta? Eu também conheço pessoas. Eu também conheço pessoas que gostam, mas tem que ter cuidado, né? Porque o cara pode viajar e não voltar mais, né? Então vamos lá. E Verdade. esses daqui são os representantes, pessoal. Esses nomes aqui específicos. Perfeito? Vamos lá. Vamos seguir aqui. O ciclo de vida dele, a reprodução, que eu disse que não vai cair para nenhum grupo, né? Vamos lá. Deuteromicetos, está aí o bastardo. Vocês viram que na classificação, pessoal, não estava. Estavam os quidridiomicetos, que são os ancestrais desses fungos, né, os que deram origem a todos os fungos, e esse é o filho bastardo do reino fungi. Vocês viram que ele não estava na classificação principal, mas está aqui, ok?
Está mostrando só de forma microscópica aqui. Então, os fungos que ainda não, que são incompletos, a gente chama de incompletos, tá? Ou imperfeitos, eles não são posicionados na taxonomia, não estão no grupo que, digamos assim, foi originado pelos Chythryomicetos. Não sei por que eles não colocam, mas eles não colocam nessa organização, nessa divisão dos fungos, mas eles são apresentados como fungos, né? Tem coisas que a biologia nem eles se entendem direito, mas o que vocês precisam entender, que os Deuteromicetos são fungos incompletos, são fungos imperfeitos, e que eles não estão na classificação taxonômica. Porque ele pensou em classificação taxonômica nos grupos, são esses 4 que eu já apresentei para vocês. Chythryomicetos, Ascomicetos, Basidiomicetos e Zigomicetos. Perfeito? Deuteromicetos, ele fica à parte, mas é fungo. É uma coisa complicada de entender, mas é isso. Eles podem ser uni- ou pluricelulares também, ok? São encontrados nos mais variados ambientes. E aqui, pessoal, né, fala das características principais dos fungos em relação à questão da decomposição de matéria orgânica, são saprófitas e etc. Gastronomia, a parte que eu também já falei, né, sobre essa questão da produção de fermentos, de bebidas alcoólicas, da penicilina, que é um medicamento, vocês também já falaram, né? Vamos lá. Depois das doenças, que também já falaram nos seminários, candidíase, micoses. Estou passando rápido, porque a gente já vai para a correção dos exercícios, tá? Aqui mostra a ferrugem nas plantas. Acho que vocês mostraram essa imagem aqui, no seminário de vocês, né? A galera dos fungos aí, das doenças. Aqui mostra a questão dos antibióticos, tá? Da produção dos medicamentos, que é esse penicilina, que até hoje é utilizada, né? Depois falaram sobre os limpes micorrizas, que estão aqui também. É bom não ficar sendo repetitivo, e é isso, pessoal. Precisava, pelo menos, mostrar um pouco os fungos para vocês, não só com os seminários, né? E esse material, pessoal, está lá no Class de vocês. Tranquilo? Está lá no Class, vocês podem também estudar por ele. Ele está bem completo, mas podem buscar outros materiais que sejam materiais, claro, de confiança, né, confiáveis. Lembrem lá daqueles links que eu mandei para vocês, só biologia net, etc. Não sei se vocês estão lembrando aí. Agora vamos lá, pessoal, vamos para a correção da última atividade que eu lancei no Class para vocês. Vamos lá. Tem uma galera que saiu, mas... Tchau e obrigado, né? Deixa eu ver se é essa daqui. Quem saiu, mas às vezes é questão de conexão. Foram poucos que saíram. Deixa eu ver aqui só a atividade qual é. Essa aqui é a quarta, deixa eu fechar essa quarta aqui. A quarta vencida é só a quinta, tá? Que a gente precisa corrigir. Vai ser num tapa. Um tapa é rápido, né? Um tapa é coisa rápida, mas depois fica, né? Fica no emocional. A gente sente dor e fica no emocional, né? Eu já levei um tapa uma vez. Não é legal levar um tapa de uma mulher. Mas faz tempo. Eu levei o tapa e deixei ela dar o tapa, fiquei quieto. Só aceitei. Tem que ser assim, né? Claro. Vamos lá, pessoal. Mas doeu. Não doeu fisicamente, mas doeu o tapa. Deixa quieto. Vamos lá, pessoal. Estão vendo aí? Tudo direitinho? Sim ou não? Digam para mim. Igor, você está na função aí, mandando o formulário direitinho? Tá, né? Sim, professor. Tranquilo. Vamos lá, estão vendo aí a apresentação, né? Deixa eu colocar aqui no modo de visualização aqui, para ficar melhor. Perfeito. Pessoal, vamos lá para a correção. Quem pode ler a primeira? Eu já corrigi recentemente nessa atividade de vocês. Vamos lá, quem pode ler a primeira, por favor? Eu poderia até ler, mas eu não estou conseguindo enxergar, não, professor. Quem é o Railan que está lendo? Que está falando, quer dizer? Sim, professor, sou eu, não estou conseguindo enxergar, não. Tá ruim aí para os outros, pessoal? Vocês estão conseguindo visualizar? Tá Sim ou não? normal. Não tá achando não, professor. Oi?
Agora sim. Então, alguém pode ler? Porque o Rael não está conseguindo, né? Por favor. Todos os itens indicam alguma importância ligada à atividade de fungos, exceto, letra A, podem causar doenças chamado micose, letra B, desempenham um papel fermentativo, letra C, produção autotrófica de substâncias orgânicas para consumo de outros seres, letra D, algumas produzem antibióticos e letra E, participam na formação de líquens. Muito obrigado. Foi o Railan? Não. Não, fui eu, Oi, Thiago. professor. Quem? Eu, Thiago. Ah, Thiago, obrigado. Desculpa ter confundido com o Railan. Ok, pessoal. Então, nesse caso aqui, às vezes a gente acha que a biologia é complicada, mas tem algumas coisas que é geral de alguns grupos e que a gente não erra. Se a gente estudar o mínimo, pessoal, a gente não vai errar na prova ou em questões de vestibulares. Vocês podem ver que a maioria das questões que eu coloco são questões de vestibulares. E para quem estuda o mínimo, percebe que tem questões que são muito fáceis, e essa é uma delas que é muito fácil. Entendeu? Prestou atenção na aula, entendeu as características gerais, deu uma olhada no conteúdo, fechou. Vocês vão chegar na prova ou numa avaliação para frente, vão achar até graça daquela questão. Essa daqui é uma das questões que a gente acharia graça. Por quê, pessoal? Vamos lá. Mas tem que ficar ligado aqui no enunciado. É um enunciado muito simples. Todos os itens indicam alguma importância ligada à atividade de fungos, exceto. Exceto quer dizer que não tem essa importância ligada aos fungos. Causam doenças, claro que os fungos causam doenças. Uma delas é a micose. Tem esse papel fermentativo, e a gente tem que colocar isso na cabeça, que tem essa função fermentativa, de fermentação alcoólica, para a produção, por exemplo, de cerveja, que são as leveduras. Ok? Aí, pulando aqui a resposta, alguns produzem antibióticos, sim, também a gente já estudou, a gente já percebeu isso. Ok? Penicilina, por exemplo, e também participam na formação de líquens. Está correto. O que não tem essa ligação, pessoal, com fungos, é a produção autotrófica. Eles não são autotróficos, eles são o quê? Heterotróficos. Não esqueçam disso. Perfeito? Vamos aqui para a segunda. Deixa eu ler logo essa daqui para a gente ir correndo, depois eu peço para o aluno ler outra questão. A parte comestível do cogumelo champignon corresponde ao corpo de frutificação do base de homiceto, okay? Que é aquele chapéuzinho dele lá, que é a parte comestível, okay? do grupo dos bases de homicetos. Também é muito fácil essa. Tranquilo? E podia falar de micélio aqui, ó, mas micélio não, micélio é a parte inferior desse cogumelo. Okay? O corpo de frutificação, que é formado por hifas, que o micélio é a junção dessas hifas que vai formar esse corpo de frutificação. Okay? Mas a resposta correta aqui é o corpo de frutificação do base de homiceto. Deixa eu ler logo essa daqui, quando for uma maiorzinha, um estudante lê. Assinale a opção que apresenta uma característica ausente no reino fungi. Aí, reprodução assexuada, tem nos fungos? Tem. Ele pode ter reprodução assexuada e pode ter reprodução sexuada. Respiração anaeróbia. Sim, tem fungo que vai respirar de forma anaeróbia, quer dizer, sem produção, sem a presença de oxigênio, e também tem fungos que, claro, evidentemente, vão respirar, que é a grande maioria, com oxigênio, que é a respiração aeróbia. Nutrição heterotrófica, são todos, porque eles não são autotróficos, e relação mutualística, que eles fazem essa relação, por exemplo, com os líquens, micorrizas e etc. E a resposta correta aqui, que eles não têm, é célula procariótica. Lembrem, célula procariótica, quem tem célula procariótica, pessoal? Vou dar um ponto a mais na avaliação, quem acertar. Quem tem célula procariótica? De todos os grupos que a gente abordou, só tem um que tem célula procariótica. Qual é? Tem célula procariótica e eucariótica. Só tem um, até agora que a gente viu, de todos esses grupos, todos esses reinos, que tem célula procariótica. Não? Bactérias, pessoal, bactérias.
reino Monera. São os únicos 2 seres vivos que têm célula procariótica. Não tem uma organização celular, que não tem um núcleo individualizado. Perfeito? Lembrem disso. Vamos lá, quem pode ler a 4? Estão aí ainda? Ou já fugiram? Eu, professor, posso ler. Vai lá. A produção de álcool e combustível a partir do açúcar de cana está relacionado ao qual dos processos metabólicos do micro-organismo abaixo? Relacionados, isso. A resposta correta é? AB, a fermentação. Isso. Foi o Railan agora? Foi eu ainda. Isso, obrigado. Então vamos lá, pessoal. Falou em produção olha o que ele fala, produção de álcool combustível a partir do açúcar de cana. Está relacionado com esses processos metabólicos de micro-organismos aí. Falou nisso, pessoal, pensa em fermentação. Eu, por exemplo, já fui professor de química, né? E quando a gente chegava naquelas feiras de ciência, sempre pegava um grupo para poder fazer uma destilação alcoólica. Sempre fazia isso. Às vezes causava uma polêmica com os outros professores, falava que eu estava produzindo álcool. Eu dizia, não, é álcool automobilístico, isso que não pode tomar. E teve professor até que tomou a cachaça que a gente produziu. Mas a questão é, pessoal, passa por esse processo de destilação, sim, ok? Mas antes passa por um processo de fermentação. Para produzir uma bebida alcoólica, precisa passar por esses 2 processos. Primeiro, de fermentação, que é causada pelos fungos, né? E depois, processo de destilação, que tem que ter o destilador e etc. Perfeito? Então, nesse caso aqui, a resposta correta é a letra B, de bucéfalo. A bucéfalo. Pesquisem o que é o bucéfalo. Vocês sabem quem foi o bucéfalo? Não estou falando besteira, tá? É um nome histórico até. Procurem saber quem foi o bucéfalo. Depois falar, o pessoal está falando coisa errada lá na aula. Vou logo falar, porque senão depois eu vou ficar pensando besteira. Bucéfalo foi o cavalo do Alexandre o Grande. Depois ele ficou com um nome mais usual para cavalo de guerra, mas ele, de fato, a origem é que ele foi o cavalo do Alexandre o Grande, o Bucéfalo, o grande Bucéfalo. Então vamos lá, pessoal, quem pode ler essa quinta? Tem quantos minutos ainda com vocês? Deixa eu ver aqui, porque eu estou na apresentação e eu não sei que horas são, eu estou longe do meu celular. Já são 4h47. 4h47? Então, Sim, eu acho que é melhor eu parar por aqui, né? Mas, na verdade, vocês não têm aula, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que seguir aqui no horário. Vamos só ler essa quinta aqui, que amanhã a gente tem aula, né? Então, eu nem preciso ficar correndo tanto assim, porque a gente tem aula amanhã, né? Então, perfeito, pessoal. Vamos parar por aqui? Parar aqui Professor, Oi. o link da nossa presença lá, como é que vai fazer? Cadê o Igor? Não estava fazendo a função dele, não? Então, deixa eu mandar aqui, pessoal. Então, eu já parei. Assinem lá, tá? Por favor. Tá aí, deixa eu ver aqui o formulário. 11 respostas. Assinem antes de vocês saírem da aula, pessoal. Amanhã a gente vai continuar. Lembrem que amanhã tem aula, agora toda semana. Ok? Sexta-feira eu lanço lá o quiz para vocês. E semana que vem eu já dou... Eu acho que vai ter o conselho ainda. Vai ter o conselho de classe, que vai ser presencial. Nós, professores, vamos fazer presencial. Vai ser um negócio legal para mim, porque eu não conheço pessoalmente um monte de professor. Eu conheço só alguns da coordenação, a direção, por lá da equipe pedagógica, né, porque eu tenho que ir lá hoje, por exemplo, eu fui na escola pegar atividades, né, atividades do povo que não acessa, e conheço poucas pessoas, assim, conheço alguns virtualmente, mas a grande maioria dos professores, dos colegas, eu não conheço, então vai ser legal para eu conhecer também essa galera aí. Então vai ter, acho que semana que vem, dia 4, eu acho, vai ter o conselho, e depois vai chegar para vocês aí o calendário de provas, que maravilha. Né? Então, beleza, pessoal, assinaram aí já, sim ou não? Sim, professor.
assinem antes de sair, porque eu estou vendo que tem gente saindo e eu não sei se assinaram. Só tem 12 respostas. Amanhã a gente se encontra. Vai lá, Alice, assina lá, por favor. Qualquer dificuldade, falem para mim. Se não conseguirem assinar, coloquem o nome aqui, tá? Por favor. Então, sim. Beleza. Assinem e já podem indo. Amanhã a gente se encontra novamente. O nosso encontro agora vai ser sempre 2 vezes por semana. Então, amanhã, 5 horas, já se organizem aí para vocês assistirem a aula novamente de biologia. Vamos terminar essa correção. Eu vou falar para vocês vou falar mais ou menos como é que vai ser a nossa avaliação que eu vou lançar lá no Class na sexta-feira. O formulário que o Ícaro mandou. Tchau, professor. Tchau, Marilane. Abraço. Ícaro, cadê a função? Coloca teu nome aqui, tu não conseguiu assinar, não? Tá aqui, ó, formulário. Deixa eu parar a gravação. É por causa que eu saí sem querer